Olá pessoal, tudo bem? Sou do sétimo ano. Vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo, né? E hoje nós vamos falar sobre música, né? A gente tem que entender toda aquela sequência dos elementos que compõem as artes, né? A pintura, a escultura, a dança. Então nós vamos ver também a arte da música. Porque a música faz parte da sociedade, né? O ser humano naturalmente, mesmo que seja desafinado, que seja harmônico, o homem está sempre cantando. As pessoas cantam para celebrar nascimentos, casamentos, até mesmo morte. As pessoas costumam manifestar suas emoções através da música. Só que a música não é simplesmente o som que sai de algum instrumento ou alguém cantando uma melodia. A gente tem que entender que antes disso, a música ela faz parte de um conjunto. Então a gente precisa compreender primeiro o que é música. E a música nada mais é do que um som, ou seja, é um fenômeno acústico. É o conjunto de vibrações, é o conjunto de acordes, é um conjunto de melodia, são ações primeiro da física, para depois chegar nos nossos ouvidos e ser transformado em ondas sonoras, que vão lá no nosso cérebro e a gente consegue decodificar isso em forma de som, né? Então, a primeira coisa, para a gente compreender a música é um som que é um fenômeno acústico, né? Até coloquei essa imagem aí para a gente ver que a música, quando ela vem para os nossos ouvidos, ela vem na forma de ondas, ondas sonoras. Então, quando a gente joga uma pedra no lago e vai formando aquelas ondas, né? O som é isso, são vibrações que se propagam pelo espaço e ela pode ser transmitida, essas ondas podem ser produzidas através da vibração e ela pode ser emitida tanto no meio gasoso, no meio sólido, no meio líquido. Se você estiver mergulhando lá na piscina e você gritar debaixo d'água, vai sair um som, porque o som se propaga também no meio líquido. Então, para a gente poder compreender o som que vai se transformar em música, ele nada mais é do que uma vibração que é produzida pelo deslocamento de ar. São ondas sonoras que se deslocam no ar através das vibrações, ou de cordas, ou de percussão, ou de sopro, mas que vai chegar nos nossos ouvidos na forma de ondas, ondas sonoras, vibrações sonoras, para que a gente possa compreender então o que é o som. Mas para a gente poder entender melhor todo esse conjunto harmônico, né, do que como que essas ondas sonoras, essas vibrações vão ser transformadas em som audível, para a gente poder compreender a voz de quem está falando, a música que está tocando no rádio. A gente vai entender que são elementos, então são os elementos formais que fazem essa sequência sonora. Primeiro deles, timbre. O timbre é o que vai dar a cor, né? A cor do som. O timbre ele dá a estrutura do som. Isso antes da gente falar de música. Seja para voz, seja um grito, seja um choro, seja um som que é feito de um metal batendo no outro metal, sai o timbre. O timbre é que vai dar a cor, para você entender que daquele elemento ele emitiu algum som. E quando o timbre ele se propaga no ar, vem com a intensidade. Então, todos esses elementos que estão aí, timbre, intensidade, altura, a densidade, a duração, esse conjunto junto ao mesmo tempo, isso aí não é separado. Então, você não estuda o timbre e o timbre vai ser um metal batendo no outro. Não, timbre, intensidade, altura, a densidade, a duração, eles têm que agir em conjunto. Os 5 elementos agem em conjunto para que a gente receba essa vibração, ela se transforme em som no nosso cérebro
e a gente entenda o que está acontecendo, seja a voz, seja um choro, seja uma música. Então vamos entender o seguinte, então vem a intensidade. Intensidade é a força do som, então, ou sonoridade, né? Também é chamada de sonoridade. É a força, é a altura, é o volume, não o volume que você aumenta lá do rádio, do som do carro, não. Intensidade é a força com que esse som vai se propagar no espaço. A intensidade que essas ondas vão vibrar no espaço. Aí entra o terceiro elemento, que é a altura. É por meio da altura, então, que a gente distingue se o som é agudo, né, um som muito alto, muito fino, muito estridente, ou se é um som grave, que ele é um som baixo, ele é um som mais grosso, ele é um som mais fechado. Então, é a altura. Então, é a altura que vai definir. E essa altura não é volume, volto a dizer para vocês. A altura e intensidade não tem a ver com o volume, né? O som ligado lá no 12. Não, nada disso. A altura é o tipo de nota, o tipo de som que está sendo emitido, ou pela voz ou por algum instrumento musical. O agudo, que é o som mais fino e mais alto, o som grave, que é o som mais grosso, e geralmente são sons e tons mais baixos. E aí vem a densidade. Densidade é a qualidade que se estabelece num nível maior ou menor de sons simultâneos. Então a densidade é se eu estou usando um teclado e libero as 7 notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. A forma como essa simultaneidade de sons vão sair, né, no ar, vão propagar no ar para chegar nos ouvidos e ser transformado numa melodia. É a densidade, ou seja, se são muito rápidas, se são muitos dós, muitos mi, muito sol, muito fá, para tudo isso ser decodificado no meu cérebro, no seu cérebro, e a gente poder compreender a música que está sendo tocada naquele exato momento. E por fim, a duração. Duração é o tempo que o som vai permanecer nos nossos ouvidos. Então, tudo isso junto entra nos nossos ouvidos, vai no nosso cérebro e a gente consegue ouvir uma música de 3, 4, 5 minutos ou mais. Por quê? Quando a gente olha os elementos, a duração é o tempo que o som permanece nos nossos ouvidos. Se for um som, uma acústica, né, com um eco, um som abafado, se é um som, agora sim, muito alto, muito estridente, é o tempo que esse som vai permanecer no nosso cérebro e a gente consegue transformar isso em melodia. E a melodia nada mais é do que um conjunto de 3 elementos harmônicos. Esses 3 elementos harmônicos é que vai definir então para nós aí o que é música. A harmonia, que é a combinação dos sons nos nossos ouvidos simultaneamente, que são aqueles 5 elementos, e aqueles 5 elementos agrupável, né, todos agrupados ali, vai ser um som agradável. A gente transforma aquilo lá em música. Então aquilo é uma questão da física, que é o som que se propaga no ar. São vibrações sonoras que propagam no ar, entram nos nossos ouvidos e é transformado em música. Então como que a gente chama isso? Harmonia. É a combinação dos sons, né? Eles combinam juntos ao mesmo tempo e agrupados e a gente consegue compreender que é um som harmônico, ou seja, que é um som agradável, porque pode ser um monte de barulho misturado, um monte de notas soltas, alguém que não sabe tocar violão dedilhando lá e quem nunca pegou na bateria somente batucando as baquetas, não vai sair um som, não vai ser harmônico, porque a harmonia é todos aqueles 5 passos juntos, transformados em música. Então, para você compreender, você precisa entender isso aqui, ó, que os elementos formais têm que ser agrupados de forma harmônica. Então, é uma combinação de sons harmônicos agrupados pela física, né, que é a vibração do som no espaço, que vem nos nossos ouvidos, a gente consegue compreender que é uma música. Então, música não é simplesmente você pegar um violão e ter uma voz muito bonita e cantar. É um conjunto de elementos físicos, seja a intensidade, seja a duração, mas precisam
de todos eles juntos para a gente poder formar então um som harmônico dos nossos ouvidos. E esse som harmônico, ele decifra, né? A gente decifra que há uma melodia, que é uma sequência de sons em intervalos, é um conjunto, uma sequência de sons aonde a melodia vai caminhar para um ritmo. Então é uma sequência, a harmonia, a melodia e o ritmo. E no fim de todo esse processo, a gente consegue compreender e entender e cantar ou não, e tocar o instrumento ou não, para no fim disso tudo surgir a música. Então o ritmo é o que age em função da duração do som. Então o som ele é feito basicamente desses três elementos harmônicos: a harmonia, a melodia e o ritmo, ok? Então, para gente, isso que eu fiz aqui com vocês é só uma introdução. A gente ainda vai aprofundar em cada um desses elementos, em cada uma daqueles 5 passos para a gente poder compreender o que vem a ser música, ok? Então, as atividades eu já enviei para vocês, está no aplicativo da escola. E nas próximas aulas a gente continua falando então da construção da música, que é essencial na vida do ser humano, ok? Um abraço, tudo de bom, até qualquer hora.